que a gente vai ver nessa segunda parte da aula, tá? A gente vai analisar um problema e verificar se a gente vai ter cavitação ou não nesse sistema, tá? Então, basicamente, a gente vai fazer uma análise na sucção de um sistema de bombeamento. E, para isso, um dos parâmetros que a gente vai ter que calcular é a perda de carga que a gente vai ter nessa sucção do escoamento, porque para a gente verificar se vai ter cavitação ou não, a gente vai ter que utilizar informações do NPSH, tá? O NPSH disponível para comparar com o NPSH requerido, tá? E para isso, a gente vai ter que calcular a perda de carga na sucção, tá? Então, eu vou usar esse exercício para a gente verificar esses outros parâmetros aqui correspondentes ao cálculo do NPSH, mas também para a gente calcular a perda de carga, relembrar como se faz cálculo de perda de carga. Tá? Então, a parte mais complicada, o que demora um pouco mais de se fazer quando faz análise de cavitação, é calcular a perda de carga. E quando vocês forem fazer a análise de seleção de bombas, um dos parâmetros principais que vocês vão ter que analisar é a perda de carga do sistema. Tá? Então, o exercício que eu selecionei para a gente resolver hoje é esse probleminha aqui, tá? Que é o problema que a gente vai utilizar aí para validação de presença, né? Então, eu vou copiar ele, colocar ele aqui no AVA, no whiteboard, e com base nas informações que a gente tem nesse problema e as tabelas de propriedades da água e aquelas tabelas de perda de carga que eu deixei lá no AVA, a gente vai verificar o NPSK disponível e ver se vai ter captação ou não no sistema. Tá? Então, deixa eu colocar aqui o enunciado dessa questão. Aqui está o enunciado. A gente tem uma determinada bomba centrífuga, tá? Ele fala aqui o modelo da bomba, fala a rotação da bomba, e essa bomba está sendo utilizada nesse sistema. Tá? Ele diz que o nível de água no reservatório de alimentação está 1 metro acima da linha de centro da bomba, então a sucção está abaixo da superfície livre do reservatório de sucção. Então, eu vou ter uma altura geométrica de sucção aqui negativa, né? Porque lembrem que a altura geométrica de sucção é a altura na linha de sucção da bomba menos a altura no reservatório livre. Então, aqui a gente já tem uma situação onde a altura geométrica de sucção é negativa. Tá? Ele fala que a tubulação de sucção consiste em uma tubulação de 1,8 metros, tá? De tubo reto, de ferro fundido, de 125 milímetros de diâmetro interno. Essas informações a gente vai utilizar para fazer cálculo de perda de carga. A gente tem a presença de um cotovelo padrão, tá? E uma válvula de gaveta totalmente aberta. Não está representado aqui na linha de sucção, mas tem uma válvula do tipo gaveta que é totalmente aberta na linha de sucção. Ele pede para a gente verificar, calcular o NPSH na entrada da bomba, considerando uma vazão volumétrica de 230 metros cúbicos por hora de água a uma temperatura de 30 graus Celsius. Tá? Então, como que a gente vai fazer essa análise, né, do NPSH? Nós vimos que o NPSH disponível era a pressão lá na superfície livre do reservatório, menos a pressão de vapor sobre ρg, menos a altura geométrica de sucção, a gente já tem essa informação de altura geométrica, menos a perda de carga que eu vou ter ali na sucção. Basicamente é isso que a gente precisa para calcular o NPSH disponível. Vamos ver aqui já as informações que a gente já tem nesse problema, né? A pressão no ponto 1, já que esse reservatório está aberto para a atmosfera, a pressão no ponto 1 nada mais é do que a pressão atmosférica.
Tá? Então, no caso aqui, a pressão no ponto 1 é a pressão atmosférica. Poderia não ser, tá? Se eu tivesse aqui um reservatório num tanque pressurizado, por exemplo, eu poderia ter uma pressão diferente da pressão atmosférica, tá? Mas no caso está aberto para a atmosfera, que é o valor de 101,3 kPa, né? Essa é a pressão atmosférica, tá? A pressão de vapor é a pressão de... Isso daqui vai ser a pressão de saturação da água em temperatura de quanto? De 30 graus Celsius. A gente pega essa informação aonde? Na tabela. A gente vai aqui na tabela de propriedades da água e vamos localizar a pressão de saturação em 30 graus Celsius. Vou pegar aqui, ó, a tabela, só para deixar bem claro de onde que a gente tirou essa informação. Vou deixar aqui embaixo. Peguei a tabela de água saturada. Tá? A uma temperatura de 30 graus Celsius, eu tenho aqui a pressão de saturação, é esse 4,246 kPa. 4,246 kPa. Beleza? O Rho da água, se a gente quisesse, a gente poderia pegar esse valor aqui, né? O volume específico do líquido saturado é 0,001004. O Rho é o inverso disso, tá? 1 sobre esse valor. Se vocês calcularem, vai dar um valor muito próximo de 1000. Dá 996, tá? Se vocês quiserem usar 1000, pode usar. Se quiser usar o valor de 996, também dá para usar. Tá? Esse vai ser o Rho da água, que a gente vai utilizar aqui. Gravidade, a aceleração da gravidade, né? O HSG. O HSG nada mais é... Vou colocar aqui embaixo, ó. O HSG, a altura geométrica de sucção, é a altura na sucção da bomba, que eu vou chamar de ZS, menos a altura na superfície livre. Então, se vocês olharem aqui, ó, a sucção da bomba está abaixo da superfície livre. Então, o HSG vai ser um valor negativo. Essa altura é menor do que o da superfície livre. Então, ele disse, ó, que o nível de água no reservatório de alimentação está 1 metro acima da linha de centro da bomba. Então, o HSG vai dar um valor de menos 1. Então, esse HSG aqui vai ser menos 1 metro. Beleza? Basicamente, o que falta para a gente avaliar o NPSH disponível é calcular essa perda de carga. Tá? Então, basicamente é isso que a gente vai ter que descobrir para achar o NPSH disponível. O resto a gente já tem tudo, né? As pressões, o Rho da água a gente pode pegar aqui da tabela o volume específico e ver o inverso dele para achar o Rho da água. E o HSG a gente tem que fazer só uma análise ali da altura geométrica. Então, o grande ponto aqui nessa questão é a gente calcular essa perda de carga na sucção. O HLT na sucção. Quanto que vale isso daqui? De forma geral, o que a gente utiliza de equações para calcular a perda de carga, que vocês devem ter visto lá vocês viram em mecânica dos fluidos ou fenômenos de transporte, tá? A gente utiliza não a perda de carga em metros, e sim em metro quadrado por segundo quadrado. A gente usa aquele H minúsculo, que a gente viu nas aulas anteriores. Qual é a relação de um para o outro? Nada mais é do que a gravidade, né? A gente pode falar que aquele Hzinho LT, o minúsculo, é o HLT maiúsculo vezes a gravidade, né? Ou escrever que o HLT é igual ao HLT minúsculo sobre a gravidade, tá? Geralmente, a gente calcula isso daqui, tá? Usando as tabelas e os diagramas, tá? Isso aqui que a gente calcula usando as tabelas e diagramas,
e daí depois a gente só converte aqui com base na aceleração da gravidade para achar a perda de carga e substituir nessa equação aqui, tá? Então, se a gente for analisar a nossa tubulação de sucção, o que ele falou que a gente tem ali na tubulação de sucção, tá? Eu vou fazer um desenho, eu vou copiar a sucção aqui na figura, só para a gente fazer uma análise esquemática, tá? Vou pegar só essa parte aqui. Copiar e jogar para cá. Então, o que ele falou ali que a gente tem nessa sucção, tá? Ele disse que a gente tem um comprimento reto de tubulação, tá? Então, a gente tem um comprimento reto de tubulação, certo? Isso vai dar um determinado valor de perda de carga, tá? A gente tem a presença de uma válvula gaveta, certo? Isso vai também contribuir para a perda de carga. A gente tem também a presença de um cotovelo, que está representado aqui, ó. Tem a presença de um cotovelo de 90 graus, tá? Que está representado aqui. E outra coisa que ele não comentou, mas a gente tem, se vocês olharem, a gente tem um reservatório e eu tenho uma contração quando eu cheguei aqui na tubulação. E isso daqui também provoca uma perda de carga localizada. Então, tem uma contração devido a essa diminuição no diâmetro da tubulação. Tá? Então, eu vou ter que calcular a perda de carga devido a tudo isso daqui. Comprimento reto da tubulação, que corresponde, basicamente, a essa parte aqui e essa parte aqui. É o comprimento reto na tubulação. Uma válvula gaveta, que está em alguma posição aqui na tubulação de sucção. O cotovelo, que seria isso daqui. Tá? E a contração. Tá? Então, comprimento reto, eu destaquei aqui em roxo. A válvula está em algum ponto aqui na tubulação. O cotovelo está em verde. E a contração está em vermelho. Certo? Basicamente, como que a gente vai calcular a perda de carga de cada um deles, tá? Vai depender muito das tabelas que a gente estiver utilizando. De forma geral, a gente pode dividir a nossa perda de carga total em duas parcelas, tá? A perda de carga total, a gente pode dividir ela numa parcela que a gente chama de perda distribuída, que é basicamente devido à parte reta da tubulação. Então, é o comprimento da tubulação, tá? Uma parte distribuída, perda de carga total vai ser uma parcela da perda de carga distribuída, que é basicamente devido ao comprimento de tubulação, tá? Comprimento de tubulação. E a gente tem também uma parcela devido à perda de carga, que a gente chama de perda de carga localizada. Ele tem esse nome porque devido a essas perdas de carga que aparecem em alguns pontos da tubulação, devido à presença de acessórios, tá, da tubulação ou mudanças nas áreas de tubulação. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma contração, vai ter uma perda localizada. A gente tem uma presença de um cotovelo, isso daqui é uma perda localizada. A gente vai ter uma presença de uma válvula, outra perda localizada. Então, a perda de carga total é uma combinação entre a perda de carga distribuída e a perda de carga localizada. Aqui, basicamente, são acessórios, né? Vou colocar aqui acessórios, tá? Ou contrações e expansões que eu tenha lá na minha área de passagem de fluido, tá?
contrações barra expansões. Alterações nas áreas da tubulação que vão provocar as perdas de carga. Tá? Se vocês abrirem, deixa eu abrir aqui, se vocês abrirem aquele material que eu compartilhei com vocês, que está lá presente no AVA da disciplina, deixa eu pegar aqui, material, as tabelas de perda de carga, tá? Essas tabelas aqui de perda de carga, elas vão apresentar algumas informações importantes para a gente calcular tanto as perdas de carga localizadas quanto as distribuídas, tá? A gente tem um diagrama aqui que eu já vou comentar sobre ele, tá? O diagrama de Moody, que basicamente ele vai nos dar informações de fator de atrito, que é um parâmetro muito importante para a gente calcular principalmente a perda de carga distribuída. Tá? A gente já vai ver como se analisa esse fator de atrito. A gente tem informações de rugosidade de tubos, tá? Que é um dos parâmetros que são necessários para calcular o fator de atrito. E aqui a gente tem algumas tabelas basicamente relacionadas a essas perdas localizadas. Então, por exemplo, aqui a gente tem coeficientes de perdas para contrações, tá vendo? Ó? Eu tenho um escoamento e eu tenho uma contração, alguma entrada aqui numa tubulação, tá? Eu tenho aqui outras tabelas, ó, tabelas para contração e expansão. Aqui outras, essas daqui talvez a gente nem vai usar, tá? Mas só como exemplos, quando eu tenho uma contração gradual, ó, eu posso utilizar tabelas aqui. Quando eu tenho aqui uma expansão gradual, também tem outros gráficos que a gente pode utilizar. A gente não vai utilizar todos, tá? Mas é mais como exemplo. Quando a gente tem curvaturas com determinado raio, né? Então a gente pode utilizar diagramas aqui para avaliar os coeficientes de perda de carga nessas geometrias. E aqui, o que a gente chama de comprimentos equivalentes adimensionais, tá? Representativos para cada tipo de acessório. Basicamente, aqui, o que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar essa tabela aqui, se vocês até quiserem anotar, tá? Basicamente, a gente vai utilizar essa tabela, que é referente a comprimentos equivalentes adimensionais de vários tipos de acessórios. Então, a válvula, a gaveta está aqui, o cotovelo, né, que a gente viu ali, está aqui também. Esse é um dos gráficos que a gente vai utilizar. Outro que a gente vai utilizar é essa figura 8.15, tá? Que são dados para contração e expansão. Tá? Esse aqui a gente vai utilizar também. E vamos utilizar a tabela 8.1 para pegar informações de rugosidade e o diagrama de Moody, que é esse diagrama aqui. Tá? Então, basicamente, é isso que a gente vai utilizar. No final dessas tabelas, eu deixei aqui também, disponível para vocês, uma tabelinha, ó, em função da temperatura do fluido, já a densidade do fluido, viscosidade dinâmica e cinemática, tá? Tensão superficial, que a gente não vai utilizar, pressão de vapor, que é a pressão de saturação, tá? E esse outro valor aqui a gente não vai utilizar também, tá? Então, se vocês quiserem já pegar direto, por exemplo, qual que é a pressão de vapor, que é a pressão de saturação, não quiser utilizar essa tabela aqui, vocês podem utilizar essa tabela que eu disponibilizei ali no AVA também, tá? Ó, se vocês olharem lá, era 30 graus, dá 4,25 kPa, tá? Que é basicamente o valor que a gente utilizou aqui no exercício, né? Aqui eu usei uma casa a mais, eu acho. Aqui, ó, 4,246, se eu arredondar, dá 4,25. Tá? Fica a critério de vocês qual a tabela vocês vão utilizar, tá? Então, como que a gente vai fazer a nossa análise, tá? A primeira coisa que a gente vai ter que analisar, vamos por partes aqui, ó. Vamos analisar a perda de carga no comprimento reto de tubulação. Essa perda de carga no comprimento reto da tubulação, tá? A perda de carga no comprimento reto da tubulação, eu vou chamar
um HL, o HLT da tubulação, tá? Da tubulação, a gente calcula basicamente como sendo o produto entre o fator de atrito, que a gente vai pegar naquele diagrama, eu já vou explicar como que a gente pega isso, tá lá, vezes o comprimento da tubulação, sobre o diâmetro interno dessa tubulação, diâmetro, vezes a velocidade do fluido no interior da tubulação, velocidade média do fluido no interior da tubulação, ao quadrado sobre 2. Tá? Essa é a perda de carga, essa daqui é a perda de carga que a gente vai calcular no comprimento reto da tubulação. Tá? Comprimento reto da tubulação. Beleza? Comprimento da tubulação, a gente vai ter a informação, a geometria, né? Diâmetro a gente vai ter. Velocidade, geralmente, a gente consegue calcular com base na vazão, né? A gente sabe que vazão é velocidade vezes a área. Então, se tu souber a vazão e souber o diâmetro interno da tubulação, tu sabe a área de passagem, tu sabe a velocidade. Então, esses parâmetros aqui é tranquilo de a gente calcular. O problema aqui é calcular esse fator de atrito, tá? O fator de atrito, que é esse parâmetro aqui, ó, fator de atrito, é um parâmetro adimensional, tá? Ele não tem unidades, e basicamente o fator de atrito, ele depende do material da tubulação que eu tô utilizando, e depende do número de Reynolds, tá? Então deixa eu pegar aqui. O fator de atrito, o F, tá? Ele vai ser uma função de dois parâmetros. Vai ser uma função do número de Reynolds, tá? E vai ser função da rugosidade. Só que aqui a gente vai utilizar um parâmetro que é chamado de rugosidade relativa, que nada mais é do que a rugosidade do material dividido pelo diâmetro da tubulação. Tá? Então, deixa eu até identificar aqui. Ó. Esse RE é o número de Reynolds. Tá? Esse E minúsculo aqui é a rugosidade do material. Por isso que eu passei essa tabelinha aqui, ó, para vocês. Nessa tabela, tem aqui a rugosidade para tubos de materiais comuns de engenharia. Então, tem aço, tem ferro fundido, aço comercial, ferro forjado, ferro galvanizado. Então, tem vários valores aí representativos em milímetros, tá? Da rugosidade. E esse D aqui é o diâmetro interno da tubulação. Diâmetro. Sempre a gente vai trabalhar com diâmetro interno, tá? Diâmetro interno da tubulação, porque é ali que está tendo o escoamento, né? Beleza? Se vocês olharem aqui, ó, esse termo aqui, E sobre D, que é o que a gente chama de rugosidade relativa, tá? É rugosidade em relação ao diâmetro do tubo. A rugosidade tem unidade de comprimento, diâmetro tem unidade de comprimento. Então, isso daqui vai ser um parâmetro adimensional, tá? Só tomem cuidado na hora de fazer o cálculo da rugosidade relativa, e a gente vai fazer o exemplo aqui no exercício para vocês verem, que esse termo aqui, ele tem que ficar dimensional. Então, a unidade da rugosidade tem que ser a mesma unidade de diâmetro. Se colocar a rugosidade em milímetros, por exemplo, o diâmetro tem que ser em milímetros. Colocar a rugosidade em metros, o diâmetro tem que ser em metros, tá? Então, só tomar cuidado com isso. O Reynolds, o número de Reynolds é um parâmetro dimensional, né, que nada mais é do que a massa específica do fluido, velocidade média do fluido, vezes o diâmetro interno da tubulação sobre a viscosidade. Tá? Ou, se vocês quiserem
calcular, isso daqui é a viscosidade dinâmica do fluido, tá? Se vocês quiserem, vocês podem utilizar também a viscosidade cinemática. Viscosidade cinemática, que é esse Vzinho, essa letra aqui um pouquinho, parece um V, tá? Isso daqui nada mais é do que viscosidade dinâmica sobre a massa específica, tá? Vou até deixar aqui no lado, ó. Esse Vzinho aqui é a viscosidade dinâmica sobre a massa específica, tá? Isso daqui é chamado de viscosidade cinemática. Viscosidade cinemática. Essa daqui é o que a gente chama de viscosidade dinâmico absoluta, tá? Viscosidade dinâmica ou absoluta, tá? Vocês vão ver as duas nomenclaturas. Se vocês olharem a tabela que eu compartilhei com vocês, lá no final, aqui mostra a viscosidade cinemática e a viscosidade dinâmica, tá? Então, vocês vão pegar os valores aqui nessa, pode pegar aqui nessa tabelinha para ver as informações de viscosidade. Beleza? Então, tem o número de Reynolds. Calculado o número de Reynolds e a rugosidade relativa, vocês vão utilizar o diagrama de Moody, que é esse diagrama aqui, ó. Tá? Se vocês olharem aqui nesse diagrama, a gente vai fazer o exercício, vai ficar bem claro, tá? Mas, ó, aqui no eixo X, vocês têm os valores do Reynolds, ó. Então, vocês vão localizar o número de Reynolds aqui. E essas curvas em azul são valores de rugosidade relativa. Então, vocês vão localizar a curva correspondente à rugosidade relativa. Então, vocês vão ter um Reynolds, uma rugosidade relativa. Aonde tiver o encontro das duas, vocês vão traçar uma horizontal e ver qual que é o valor do fator de atrito. Então, basicamente, é assim que vocês vão calcular o fator de atrito da tubulação. Tá? E daí, com o fator de atrito, vocês vão poder resolver a perda de carga no comprimento reto. Certo? Até aqui tudo bem, pessoal? Tranquilo aqui para... A gente vai fazer o exemplo depois, tá? Mas até aqui tudo bem, como que é o procedimento? Tá? Para as perdas localizadas, existem duas formas de fazer o cálculo, tá? Para cálculo de perda localizada. E depende muito das tabelas que vocês vão utilizar. Então, vou colocar aqui, ó. Perda localizada. Para perda localizada, vocês vão calcular a perda de carga, o HL aqui, né? Vou colocar HLT, de duas formas. Uma é utilizando essa equação aqui, ó. Vai ser um fator de perda de carga, um fator K, que vocês vão pegar em tabelas, tá, ou em gráficos, vezes a velocidade ao quadrado sobre 2, velocidade no acessório ao quadrado sobre 2, ou vocês vão utilizar essa equação aqui, ó, que vai ser o fator de atrito, que nem vocês calcularam anteriormente, tá, o fator de atrito lá da tubulação, do material da tubulação, vezes o que a gente chama de comprimento equivalente adimensional, que é o comprimento equivalente desse acessório sobre o diâmetro da tubulação, tá? Geralmente, isso daqui, ó, já é dado, tá? Já é dado comprimento equivalente adimensional. O que representa isso? Ah, eu tenho um cotovelo. O fabricante lá do cotovelo, alguém que fez as medições de perda de carga no cotovelo, diz o seguinte: bom, esse cotovelo é como se eu tivesse uma tubulação reta de um comprimento tanto. Então, ele é equivalente a uma tubulação reta de comprimento tanto. Tá? Então, esse é o significado desse comprimento equivalente. Tá? Eu tento representar a perda de carga num acessório como se fosse num
num comprimento equivalente lá de uma tubulação reta. Tá? E daí o formato disso daqui fica bem parecido com o cálculo lá da perda de carga num comprimento reto, né? Daí isso daqui fica velocidade ao quadrado sobre 2. Aonde que a gente vai tirar essas informações aqui, ó, de comprimento equivalente adimensional e desse fator K? A gente vai pegar nas tabelas e a gente vai utilizar ou a primeira equação ou a segunda equação, dependendo do acessório que a gente estiver analisando. Então, por exemplo, ó, se a gente pegar informações de contração, por exemplo, aqui a gente tem uma contração, ó, tá? O parâmetro que é mostrado aqui é um parâmetro K. Então, a gente vai pegar informações do valor K. E daí a perda de carga tem até a equação aqui, ó, é K velocidade ao quadrado sobre 2. Tá? Por exemplo, nesse caso aqui, nessa tabela, ele passou aqui comprimentos equivalentes adimensionais. Então, o comprimento equivalente sobre o diâmetro. Então, dependendo do acessório aqui, ó, ele já me dá o valor desse LE sobre D. Não é o comprimento equivalente, é o comprimento equivalente adimensional. É já dividido pelo diâmetro. Então, ele já me passa o valor aqui tabelado. Então, quem vai dizer qual é a equação que a gente vai utilizar? Vai ser o acessório. Beleza? Então, como que a gente poderia calcular a perda de carga no nosso problema? A gente tem 4 parcelas, né? Comprimento tubo reto, válvula gaveta, cotovelo de 90 graus e contração. Então, a perda de carga que eu vou ter, total, no meu sistema, vai ser a seguinte. Ó. A perda de carga total que eu vou ter vai ser, vou chamar de HLT aqui, vai ser uma referente à entrada da tubulação, né? Quando a gente viu aqui. Vamos pela sequência aqui, ó. Contração. Se a gente olhar as tabelas, na contração, a gente tem um fator K, né? Isso é o que a gente tem na contração. Então, quando a gente tem um fator K, a equação que a gente vai utilizar é essa daqui, ó. Então, a gente vai ter um termo aqui de contração, K, velocidade ao quadrado sobre 2, mais o termo que a gente vai ter no comprimento reto. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar os acessórios e depois a gente deixa por final o comprimento reto. O próximo acessório que a gente tem era o cotovelo, né? Então, o cotovelo, deixa eu colocar aqui embaixo escrito, ó, esse daqui é a contração. O cotovelo que eu deixei lá em verde, se a gente olhar as tabelas, sempre tem que olhar as tabelas, tá? Aqui a gente tem um cotovelo padrão, ó. A informação que a gente tem é o comprimento equivalente sobre o diâmetro. Então, a gente vai utilizar a forma dessa equação aqui, ó. Então, vai ser fator de atrito, comprimento equivalente sobre o diâmetro, é essa informação que a gente vai pegar direto na tabela, velocidade ao quadrado sobre 2. Esse é o cotovelo. Tá? Nós temos também uma válvula gaveta, né? Eu comentei que a gente tinha uma válvula gaveta. Nessa mesma tabela, 8.4, a gente tem informações da válvula gaveta, completamente aberta. Ó. Também é o comprimento equivalente adimensional. É o LE sobre D. Então, a equação também vai ser desse comprimento aí equivalente adimensional. Vou colocar uma outra cor aqui, um laranja. Então, vai ser o F LE sobre D, velocidade ao quadrado sobre 2. Tá? Esse daqui vai ser o da válvula gaveta. E, por fim, quando a gente fez a análise, aí a gente tinha ainda o comprimento reto da tubulação. Então, vou ter mais o comprimento reto dessa tubulação.
Como a gente calcula o comprimento reto da tubulação, a perda de carga no comprimento reto, vai ser, deixa eu pegar lá embaixo, coloquei lá embaixo, o comprimento reto é o fator de atrito, o comprimento da tubulação sobre o diâmetro, velocidade ao quadrado sobre 2. Fator de atrito, comprimento da tubulação, diâmetro, velocidade ao quadrado sobre 2. Isso aqui vai ser o tubo reto, né? Observem que todas as perdas de carga são proporcionais à velocidade ao quadrado. Tanto a localizada quanto a distribuída. Tá? Outro ponto que é importante a gente comentar aqui, tá? Observem a nossa figura aqui. Vou pegar a figura como um todo. Eu teria um escoamento nessa parte aqui de cima também, né? Porque da água vindo até aqui, até chegar na tubulação, eu tenho um escoamento, né? Mas quanto que vale aproximadamente a velocidade nessa parte aqui, já que a minha área aqui é muito grande do tanque? A velocidade aqui é próxima de quanto? É próxima de zero, né? Se a minha velocidade é próxima de zero nessa região aqui, antes de entrar na tubulação, a minha perda de carga também vai ser próxima de zero, né? Porque a perda de carga é proporcional à velocidade ao quadrado. Então, essa parcela aqui, a gente nem vai contabilizar, porque a velocidade é muito pequena, tá? Comparado com a velocidade no interior da tubulação. Então, estamos desprezando essa parte aqui. A gente vai só considerar a partir da contração, tá? Agora, se eu tivesse um tanque onde a área superficial do tanque, que é a área transversal do tanque, tivesse mais ou menos na ordem de grandeza, ou não muitas vezes maior do que a área de tubulação, a gente teria que considerar também a perda de carga aqui no tanque, tá? Outra coisa que também é importante a gente tomar cuidado é que se por acaso a gente tivesse alterações de área na tubulação, quando vocês forem calcular a perda de carga, vocês têm que sempre calcular com a velocidade do escoamento do acessório ou do tubo reto, com a velocidade correspondente ao escoamento que está passando por esse acessório pelo tubo reto. O que eu quero dizer com isso? Se eu tivesse um tubo assim, ó, eu tenho um tubo aqui, e depois ele aumenta o diâmetro. Quando vocês forem calcular a perda de carga distribuída, vocês vão ter que calcular a perda de carga distribuída para essa parte aqui, e outra perda de carga distribuída para essa parte aqui. Por quê? Porque a velocidade que eu vou ter aqui é diferente da velocidade que eu tenho aqui, ó. Apesar dos dois serem tubos retos, a velocidade aqui é maior do que aqui. Consequentemente, o Reynolds vai mudar, né? Nessa parte aqui, e consequentemente o fator de atrito vai mudar nessa parte verde, na parte roxa, tá? Então tomem cuidado com isso, tá? Sempre peguem a velocidade de escoamento na tubulação que vocês estão utilizando, tá? Para contrações e expansões, geralmente se utiliza, e isso está presente lá no gráfico, tá? Geralmente a gente utiliza sempre a velocidade maior, tá? Então a gente sempre vai utilizar a velocidade do tubo menor. Então se vocês olharem aqui, ó, na contração, que é esse lado aqui, ó, que está a contração, ele está usando V2, que é essa área 2 aqui, ó, velocidade maior. Na expansão, que é esse lado aqui, ele está usando V1, que é essa área aqui, ó, que é a área menor, tá? Então sempre a gente utiliza a velocidade maior para contração e expansão. Até aqui tudo bem, pessoal? Agora a gente vai fazer as contas, tá? Vai utilizar as tabelas, mas eu queria... isso daqui vocês provavelmente já viram, tá? Quem é da mecânica eu tenho certeza que viu, tá? Ali do pessoal da elétrica, talvez vocês tenham visto alguma coisa disso lá em fenômenos de transporte, tá? Mas alguém ficou com dúvida nessa montagem aqui para cálculo de perda de carga? Até aqui tudo bem, pessoal? A gente vai fazer um exercício para fixar isso, tá? Mas é algo que a gente vai utilizar mais para frente também, quando for fazer análise
de sistema. Tranquilo? Beleza. Eu só vou pegar essa equação e vou escrever ela um pouco mais simplificada, porque nesse caso que a gente está falando, a gente está trabalhando só com o diâmetro constante da tubulação, né? Então, já que eu tenho velocidade ao quadrado sobre 2 em todos os termos, eu só vou colocar ele em evidência. Tá? Então, vou ficar aqui com HLT é igual... Vamos colocar aqui as cores. Vou colocar tudo em preto aqui, daí eu só identifico embaixo. É K mais fator de atrito LE sobre D, mais fator de atrito LE sobre D, mais fator de atrito L sobre D, isso velocidade ao quadrado sobre 2. Tá? Eu só vou deixar aqui descrito embaixo o que é cada coisa. Então, o primeiro aqui é a contração. Contração. O segundo aqui é o cotovelo. Cotovelo. O terceiro é a válvula gaveta. Válvula gaveta. E o quarto aqui é o tubo reto. Tubo reto. Beleza? Então, a gente tem esses 4 termos e aqui a velocidade do escoamento. Beleza. Vamos primeiro calcular esse termo de velocidade. Para a gente calcular a velocidade aqui, na tubulação, que nada mais é do que a velocidade na sucção da bomba, né? Que é a velocidade na tubulação, a gente vai utilizar informações de vazão. A gente sabe que vazão volumétrica é igual a velocidade, que eu vou colocar aqui, ó, VS, tá? Vou chamar isso aqui de VS, velocidade na sucção, vezes a área. Tá? Então, a velocidade e a vazão sobre a área. Vazão nós temos, né, no exercício. A vazão é 230 metros cúbicos por hora. Então, aqui a gente vai colocar, ó, 230 metros cúbicos por hora. Uma hora tem 3.600 segundos. Então, vou dividir por 3.600 para converter em metros cúbicos por segundo. E a área, basicamente, essa área aqui, ó, é a área da seção transversal da tubulação. Ou seja, π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. Então, a área vai ser π. O diâmetro é 125 milímetros, diâmetro interno. Tá? Então, é 0,125 ao quadrado, isso dividido por 4. Se vocês fizerem esse cálculo aqui, ó, vocês vão achar um valor aproximado de 5,21 metros por segundo. Tá? Essa daqui é a velocidade do escoamento na tubulação. Com essa velocidade, já vamos calcular o Reynolds. Porque nós vimos que para calcular o fator de atrito, a gente precisa do número de Reynolds e da rugosidade relativa. Então, já vamos calcular o Reynolds. Tá? Então, a gente vai ter isso daqui, ó. Reynolds é igual a velocidade vezes o diâmetro sobre a viscosidade cinemática. Vou já utilizar a viscosidade cinemática, que a gente tem esse valor lá na tabela. Tá? Se a gente pegar aquela tabela com propriedades, que é o que está disponível para vocês lá no arquivo, no AVA, vamos copiar aqui, tabela de propriedades da água, a gente tem uma temperatura de 30 graus, né? Vou pegar aqui uma parte da tabela, vamos pegar até aqui, ó. Copiar. Vou jogar aqui embaixo só para representar de onde foi tirada as informações. A gente pode pegar aqui informação na temperatura de 30 graus. Tá? Viscosidade cinemática, esse Vzinho aqui, ó, minúsculo. Eu tenho um valor aqui, ó, de 8,03 vezes 10 na menos 7. Tá? Essa é a viscosidade cinemática. Então, a gente vai substituir esse valor aqui, ó. Então, a velocidade a gente já calculou.
5,21, vezes o diâmetro, que é 0,125, é 125 milímetros, sobre a viscosidade cinemática, que é esse valor de 8,03, 8,03 vezes 10 na menos 7. Tá? Então, se vocês calcularem isso daqui, a gente vai ter um valor de 811.021. Tá? Quando a gente tiver um valor de Reynolds acima de 2.300 para um escoamento interno, a gente tem um escoamento turbulento, tá? Um escoamento que a gente é um escoamento bem caótico, tá? As linhas de corrente elas estão se misturando, né? O escoamento, as camadas adjacentes de fluido estão se misturando, tá? Então isso daqui é um escoamento, a gente vai ter aí um escoamento turbulento. De forma geral, escoamentos no interior de tubulações vão ser turbulentos, tá? Para ter um escoamento laminar no interior de uma tubulação, teria que ter uma velocidade de escoamento muito pequena, para dar um Reynolds muito baixo, ou eu teria que ter um líquido muito viscoso, tá? Para ter um Reynolds muito pequeno, para dar um escoamento laminar, tá? Para vocês terem ideia, em escoamento interno, eu só tenho escoamento laminar com Reynolds abaixo de 2.300. Aqui deu 811 mil. Tá? Aqui escoamento turbulento. Vou até deixar aqui, ó, Reynolds acima, Reynolds maior do que 2.300. Isso para escoamento interno, tá? Escoamento interno. Beleza, temos aí o Reynolds. É a primeira informação que a gente precisa para utilizar o diagrama de Moody. A outra informação que a gente precisa para utilizar o diagrama de Moody é saber a informação aqui de rugosidade, para calcular a rugosidade relativa. Isso a gente vai pegar em tabelas de materiais. Tá? Então, o material, qual que é o material que a gente tem aqui no problema? Ele diz que a tubulação é uma tubulação de ferro fundido. Então, a gente vai vir aqui na tabela, vai ver os materiais. Está aqui a tabela 8.1. Vamos copiar ela aqui. Vamos jogar ela para cá. Ferro fundido está aqui, ó. O valor da rugosidade em milímetros, tomem cuidado com a unidade, é de 0,25, 0,26 milímetros. Esse é o valor da rugosidade. Então, a rugosidade E para esse material é 0,26 milímetros. Se eu quiser calcular a rugosidade relativa, que é o E sobre D, isso é um parâmetro adimensional. Então, eu tenho que colocar a unidade da rugosidade do diâmetro tem que ser a mesma, aqui é milímetros, né? Tem que ser a mesma. Então, é 0,26 milímetros. E o diâmetro tem que colocar em milímetros também. Ou deixa os dois em metros. Tá? O diâmetro é 125 milímetros, né? O diâmetro interno da tubulação. Então, vai ficar isso daqui, ó. 0,26 sobre 125. Então, se vocês fizerem o cálculo aí, ó, 0,26 dividido por 125, eu vou ter um valor de 2,08 vezes 10 na menos 3. 2,08 vezes 10 na menos 3. Ou seja, essa rugosidade relativa, E sobre D, é de 0,00208, né? É o 2,08 vezes 10 na menos 3. Então, isso daqui é a rugosidade relativa. Tá? Isso daqui é o que a gente chama de rugosidade relativa.
Beleza, parâmetro dimensional, né? Cortou as unidades do milímetro. Beleza, temos rugosidade relativa, temos número de Reynolds. Agora a gente consegue obter o fator de atrito no diagrama. Esse diagrama aqui, ó, é chamado diagrama de Moody. Tá? Eu vou recortar ele aqui. Vou copiar ele. Vou jogar ele aqui, ó. Deixa eu fazer mais uma divisão aqui no lado. Fazer mais uma divisão aqui. Vou só aumentar bastante aqui para ficar fácil de visualizar o diagrama, tá, pessoal? Às vezes, para pegar melhor as informações, às vezes até vale a pena imprimir uma folha dessa, tá? Que às vezes fica mais fácil de visualizar. Então, se a gente pegar esse diagrama de Moody, a primeira coisa que a gente tem que fazer é localizar o número de Reynolds aqui no eixo X. No nosso cálculo, o Reynolds, ele deu um valor de 811,028, 0,21. Então, isso daqui é 8 vezes 10 na quinta, né? 8,1 vezes 10 na quinta. Tá? Então, se a gente for olhar aqui, ó, 811 mil, observem aqui, ó. Aqui eu tenho o valor de 10 na quinta. Ó, observem aqui, ó. 10 na 3, 2 vezes 10 na 3, 3 vezes 10 na 3, cheguei a 10 na 4, 2 vezes 10 na 4, 3 vezes 10 na 4, cheguei na 10 na 5, 2 vezes 10 na 5, 8 vezes 10 na 5. É mais ou menos aqui que a gente vai ter o nosso valor de Reynolds, tá? Então, ó, nessa linha aqui é 8 vezes 10 na 5, na próxima é 9 vezes 10 na 5, e depois a gente já tem o 10 na 6. Tá? Então, já que é 8,1 vezes 10 na 5, é praticamente em cima dessa linha aqui, ó. A diferença do 8 para o 9 é isso daqui, ó. Então, eu vou colocar uma vertical passando nesse 8 vezes 10 na quinta aqui, tá? Vamos colocar uma linha vertical passando por aqui. É aproximado, tá, pessoal? Ó, coloquei aqui um pouquinho à direita, só para dizer 8,1 vezes 10 na quinta. Isso daqui é uma escala logarítmica, tá? Então, a variação inicial é maior do que a sequência, tá? Porque está numa escala logarítmica. Beleza? Agora eu vou ter que localizar minha rugosidade relativa. O valor que a gente obteve aqui, ó, de rugosidade relativa, foi de 0,002 praticamente, né? 0,002. Então, a gente vai pegar esse valor e localizar aqui no diagrama. Ó, eu tenho 0,002. A próxima é 0,004. Se eu tivesse, por exemplo, o valor de 0,003, eu não tenho uma referente a 0,003, o que vocês vão fazer? Construa aqui uma curva, mais ou menos na metade entre essas duas, representativa do 0,003. Tá? Então, vocês podem fazer como se fosse uma interpolação, tá? Entre as linhas que vocês têm. Tá? Não precisa pegar sempre a linha com um valor. Tá? Se tiver um valor intermediário, considerem como se tivesse uma curva intermediária aqui interpolada para pegar os valores. Beleza? Então, mas aqui deu bem em cima, né? Deu 0,00208, né? Então, praticamente esse valor. Então, vou pegar bem em cima dessa linha, acompanhe a curvatura da linha, tá? Não é essa horizontal, vocês têm que pegar essa curvatura. Então, se, por exemplo, fosse um Reynolds mais baixo, essa curvatura vai indo para cima, né? Então, se fosse um Reynolds mais baixo, vocês iam pegar um valor
maior de fator de atrito depois, tá? Nesse caso, a intersecção dessa linha aqui vertical do Reynolds com a linha da rugosidade relativa, que é essa daqui, vai dar esse ponto aqui, ó. Certo? E agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma régua e traçar uma horizontal para ver qual que é o valor do fator de atrito. A gente vem aqui, pega mais ou menos o ponto, vou traçar uma horizontal e eu vejo mais ou menos qual que é o valor do fator de atrito. Então, ó, 0,02 é esse ponto aqui, aqui é 0,021, 22, 23, entre 23 e 24 deu aqui, tá? Então, vai dar um valor aí entre 23 e 24, tá? Então, eu vou pegar, pode escolher qualquer um, tá? Claro que isso vai mudar um pouquinho, né? Se tu pega um ponto um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, vai fazer uma pequena variação ali, tá? Só que não pode errar de 0,02 para 0,025, né? Tem uma escala aqui bem grande, né? Então, mas agora, entre 0,023 e 0,024 é esse tipo de imprecisão a gente tem quando utiliza o diagrama, tá? Por isso que os cálculos de perda de carga podem ter imprecisões, tá? Então, do diagrama de Moody, que é o nome desse diagrama aqui, tá? Aí a gente vai pegar aí um fator de atrito, eu vou pegar aqui o 0,024 ali, tá? Mas tanto faz, 0,023, 0,0235, tanto faz. Tá? O fator de atrito é um parâmetro adimensional. Beleza, pegamos fator de atrito. Então, aqui a gente sabe já os fatores de atrito. Falta calcular o comprimento equivalente adimensional do cotovelo, da válvula gaveta e o parâmetro aqui de contração. Tá? Para isso, a gente vai utilizar as tabelas. Vamos começar aqui pela contração, que é a que tem que fazer uma análise mais detalhada. As outras já são diretos, tá? Então, vamos pegar aqui a contração. Para a contração, a gente tem essa tabelinha aqui, ó. Tanto para contração quanto para expansão, tá? Eu já vou explicar os dois aqui. Vou copiar. Vamos jogar aqui e vamos analisar a contração. Bom, nós temos uma contração no nosso caso, né? Eu estava vindo num tanque com uma área grande e vim para uma tubulação, uma área de seção transversal bem pequena. Então, estou contraindo o fluido. Então, para utilizar essa figura aqui, tá? Esse gráfico, a primeira coisa que vocês vão ter que localizar é se vocês estão trabalhando com uma contração ou uma expansão. E daí vocês vão analisar esses parâmetros aqui. No caso, a gente está trabalhando com uma contração. Então, é isso daqui. Então, a área 1 seria a área do meu reservatório, a área 2 seria a área da minha tubulação. Sabendo disso, a primeira coisa que vocês vão ter que calcular é esse parâmetro aqui, ó, RA. O que é o RA? A razão entre as áreas. No caso de uma contração, ele diz que a razão entre as áreas é a área menor, no caso da tubulação, sobre a área maior, que é o caso do tanque. Tá? Eu teria que calcular essa razão das áreas. Só que a gente não sabe qual que é a área do tanque, né? A gente só sabe a área da tubulação. Mas vamos fazer uma análise comparativa. Vocês concordam que o tanque, a gente está considerando um tanque muito grande, né? Então, a área 1 é muito maior do que a área 2.
Se a área 1 é muitas vezes maior do que a área 2, esse termo aqui vai tender a quanto? A2 sobre A1. Vai tender a zero, né? Porque a área 2 é muito menor do que a área 1. Se eu pego um número e divido por um valor muito maior, isso daqui tende a zero. Então, beleza. Vamos considerar isso daqui como sendo a razão de áreas zero. Se vocês tivessem o caso, por exemplo, de uma variação de áreas não tão grande, que era esse exemplo que eu comentei aqui, daí vocês vão ter que calcular a área 1 e a área 2 e verificar essa razão de áreas. Tá? Mas aqui a gente está trabalhando uma situação bem extrema, né? Uma área maior, muito maior do que a outra. Então isso daqui vai tender a zero. Calculando a razão de áreas, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir nesse gráfico, tem aqui razão de áreas no eixo X, e vocês vão localizar qual que é a razão de áreas de vocês. No caso, é zero. Tá? No nosso caso, deu zero. E daí vocês vão utilizar uma dessas curvas aqui. A flechinha indica qual curva que vocês vão ter que utilizar. Essa flechinha aqui da curva de baixo está apontada aqui para a esquerda. Está apontada aqui por coeficiente de perda de carga de contração. Então, se vocês tiverem contração, vocês vão pegar essa curva à esquerda. Se vocês tiverem uma expansão, a flechinha está apontada para a direita nessa curva de cima. Daí vocês vão utilizar a curva de cima. Então, aqui o que vocês vão fazer? Tem a razão de áreas é zero. Vocês vão subindo aqui até chegar na intersecção com a curva de baixo, que é referente à contração. E aqui eu vou identificar o ponto, é esse ponto aqui. Ó. Tá? Qual que é o valor do coeficiente K nesse ponto? Está entre 0,4 e 0,6, está bem no meio, né? Então, o meu coeficiente K de contração é 0,5. Então, de acordo com o gráfico, o coeficiente K é 0,5. Isso daqui é para contração. Todo mundo entendeu o uso do gráfico aqui, pessoal? Para achar o coeficiente de perda de carga, de contração e de expansão? Tranquilo? Beleza. Vamos agora para a última parte, que é calcular o comprimento equivalente adimensional do cotovelo e da válvula gaveta. Então, vamos lá na tabela. Vamos pegar essa tabelinha aqui. Comprimentos equivalentes adimensionais, representativos para válvulas e acessórios. Observem que nessas tabelas, geralmente, ele já mostra aqui ó, qual que é a equação que utiliza, né? Então, não tem que decorar, ele geralmente já mostra isso daqui. Aqui também ele já mostrou a equação, né? Ó, K, velocidade ao quadrado sobre 2. Então, vamos colocar aqui a tabela. E aqui a gente vai verificar, né? A gente tinha uma válvula gaveta, que é essa válvula aqui, ó. Válvula gaveta. E a gente tinha também um cotovelo, né? O cotovelo estava representando em verde, né? Um cotovelo a 90 graus, né? Cotovelo padrão, 90 graus. Então, os valores que a gente vai utilizar para cada um, válvula gaveta vai dar um valor de comprimento equivalente adimensional igual a 8. Cotovelo padrão, essa válvula está totalmente aberta, tá? Então, deu 8. Cotovelo padrão, deu um valor de 30 aqui, tá? Beleza. Então, LE sobre D, esse daqui da válvula gaveta, deu 8. Isso daqui é válvula gaveta aberta. Totalmente aberta, né? E o cotovelo padrão, o LE sobre D, o LE sobre D do cotovelo padrão é 30. Cotovelo padrão
90 graus. Beleza, agora a gente vai pegar essas informações e vai substituir na nossa equação para cálculo de perda de carga. Então, o HLT é o fator de contração, o K, que a gente achou um valor de 0,5, mais fator de atrito. Fator de atrito, a gente achou um valor de 0,024. 0,024 vezes LE sobre D do cotovelo. Então, vezes 30. Mais fator de atrito, 0,024, vezes o LE sobre D da válvula gaveta, 8. Mais fator de atrito, 0,024, vezes o comprimento do tubo reto, que no enunciado falava que eu tinha 1,8 metros de tubo reto, tá? Então, é 1,8 sobre o diâmetro da tubulação. O diâmetro é 0,125, né? Tá? Tudo isso multiplicado pela velocidade, que a gente já calculou, é 5,21. 5,21 ao quadrado sobre 2. Tá? Então, é isso que a gente vai ter aqui. Se vocês fizerem esse cálculo aqui, ó, vocês vão achar um HLT de 23,85. Tá? A unidade disso daqui é metro quadrado por segundo ao quadrado. Tá? Só que no nosso cálculo ali, na nossa equação do NPSH, que a gente colocou aqui, ó, nossa equação do NPSH, a gente está usando o H maiúsculo, né? Ou seja, em metros. Então, para a gente converter isso, a gente sabe que o HLT, aqui é o da sucção, tá? Tá vendo aqui o da sucção. O HLT da sucção vai ser esse valor aqui, esse H minúsculo, sobre a gravidade. Então, vai ser 23,85 sobre 9,81. Então, se a gente fizer esse cálculo, 23,85 dividido por 9,81, eu tenho um valor aí aproximado de 2,43 metros. Tá? Beleza, calculamos aí o HLT, a perda de carga na sucção. Agora vamos substituir todos os valores na equação do NPSH. Vamos pegar aqui, NPSH disponível, P1 menos PV sobre ρg, NPSH disponível é P1 menos PV sobre ρg, menos o HSG, menos o HLT da sucção. Então, vamos substituir já os valores que a gente obteve, né? O P1 é a pressão atmosférica, 101,3 quilopascal. Se é quilo, é 10 na 3, né? Menos a pressão de vapor. A gente pegou na tabela, a pressão de vapor, a gente tinha um valor de, pegou aqui, 4,246 quilopascal. 4,246 quilopascal, 10 na 3. Dividido pelo ρ. Bom, o ρ, a gente pode pegar, vamos pegar aqui, ó, dessa tabela. O ρ da água em 30 graus, ó, é 996 quilogramas por metro cúbico, né? Temperatura é 30, o ρ da água é 996. 996, a ρ da água, gravidade é 981, menos HSG. Nós vimos anteriormente que o HSG
É menos 1, né? Porque eu tenho uma bomba que está localizada abaixo do reservatório. Então, é menos 1. Então, menos 1. Menos o HLT, que é 2,43. Um parênteses aqui, ó. Observem que a posição da bomba vai influenciar nesse parâmetro aqui, né? Observem também que quanto mais negativo for o valor do HSG, já que eu tenho menos aqui, ó, menos com menos vai dar mais. Então, quanto mais para baixo tiver a bomba em relação ao reservatório de sucção, maior vai ser o NBSH, porque isso daqui vai dar um valor cada vez mais positivo, quanto menor for o HSG. Então, uma das formas de a gente aumentar o NPSH, muitas vezes, é localizar a bomba em posições mais baixas em relação à superfície livre. Quando a gente coloca a bomba abaixo da superfície livre, a gente diz que a gente está trabalhando com uma bomba afogada. Tá? Não quer dizer que ela está dentro da água, quer dizer que ela está numa posição abaixo da superfície livre. E às vezes é uma solução que é utilizada para evitar cavitação. Tá? Claro que eu não posso colocar uma bomba lá embaixo, porque às vezes eu quero colocar muito embaixo, tu está aumentando a tubulação o comprimento da tubulação de sucção, né? E daí, consequentemente, está aumentando a perda de carga. Mas às vezes, tu consegue manter o mesmo comprimento da tubulação de sucção e ter alturas diferentes na bomba, né? Então, por exemplo, se eu tivesse um comprimento de tubulação de sucção muito grande na horizontal, às vezes é mais interessante tu pegar uma parte dessa tubulação na horizontal e colocar na vertical, só para manter o tamanho da tubulação de sucção e ganhar um pouco no HSG. Tá? Daí tu diminui o risco de cavitação. Tá? É só um parênteses aí para comentar sobre esse parâmetro aqui. Então vamos calcular quanto que dá isso daqui. Vamos ver quanto que vai dar esse valor aqui. 101,3, 10 na 3, menos 4,246, 10 na 3. Isso dividido por 996 vezes 9,81, mais 1, menos 2,43. Eu achei aqui um valor, o NPSH disponível deu aproximadamente aí 8,5, tá? 8,50 metros. Beleza? Esse é o NPSH disponível. A gente tem um NPSH disponível. Só com esse valor a gente sabe se vai ter cavitação ou não? Não. A gente tem que agora pegar isso e comparar com o requerido pela bomba. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que pegar a tabela com as curvas da bomba. Qual que é o modelo da bomba? É a Peerless tipo 4A-E11. Nesse material que eu estou apresentando aí para vocês, de perda de carga, eu peguei essa bomba, tá? Peerless 4A-E11 numa rotação de 1750 RPM, que é o que ele comenta aqui. Então, estão aqui as curvas, tá? Da bomba, e aqui a gente tem a curva do NPSH. Beleza? O que a gente vai ter que pegar? O fluxo de massa. Aqui está em galões por minuto, a gente vai ter que converter a nossa vazão de 230 metros cúbicos por hora para galões por minuto. Vamos fazer essa conversão aí. Vou pegar aqui, converter vazão volumétrica. Vamos ver se a gente pega aí um site só para fazer a conversão. Então, estou pegando aqui um site para converter, tá? Vou copiar aqui, vou deixar ali no chat. Converter a vazão, a gente tem informações de metro cúbico por hora. Vamos ver se a gente tem aqui já um metro cúbico por hora. Aqui, ó, por hora. Metro cúbico por hora
e eu quero converter isso daqui para galões por segundo. Galões por segundo, aqui, ó. Galões por segundo. Qual que é a nossa vazão? 230 metros cúbicos por hora, né? Então, vamos vir aqui, ó. 230. Mandar converter. Deu 16,88 galões. Tá certo isso daqui? Não. Ah, não, é galões por minuto, né? Não é galões por segundo, galões por minuto. Aqui, ó, galões por minuto. 1.012, né? 1.012 galões por minuto, tá? Vamos até pegar aqui a conversão. Metro cúbico por hora para galões por minuto. 1.012, né? Deu aproximadamente. Vamos pegar o nosso gráfico lá. Pegar só essa parte aqui, ó, que é o que a gente está interessado. 1.012 galões por minuto. Então vai ficar, aqui, vamos ver qual que é a divisão. 500, 600, 700, 800, 900, 1.000. Então, 1.012 vai ficar muito próximo aqui de 1.000, né? Porque aqui já é 1.100. Então, vamos pegar aqui uma vertical, um pouquinho só à direita. Vamos colocar um pontilhado aqui. Acho que eu até coloquei demais aqui, mas tudo bem. Só para pegar aproximadamente. Tá? E daí agora eu vou pegar e vou traçar uma horizontal aqui para ver qual que vai ser o valor do NPSH. Esse daqui é o NPSH requerido, o requerido pela bomba. E ver quanto que vai dar. Tá? Então aqui vai dar aproximadamente, ó, deu aproximadamente 13 pés, né? Cada pé é mais ou menos 30 centímetros, né? Deixa eu pegar o valor exato aí. Vamos usar esse site. Pé para metro. Então é aproximadamente 13, né? Deu aí 3,96 metros, tá? 13 pés para metro. Então, o NPSH aqui tinha dado 13. NPSH requerido deu aproximadamente aí 13 pés, que vai dar aí 3,96 metros. Bom, o nosso disponível deu mais do que isso, né? O nosso disponível deu 8,5, bem mais. Então, eu tenho até uma segurança aí para dizer que, já que o NPSH disponível é maior que um NPSH requerido, eu posso dizer que não terá cavitação. Beleza? Agora, se o disponível tivesse dado lá 4,1, 4,2, daí eu, mesmo ele estando um pouco acima, eu já começo a ficar meio desconfiado. Porque eu tenho incerteza nesses cálculos, né? Os gráficos aqui, o diagrama de Moody, valores de rugosidade, tudo isso são medições, são experimentos, então tem uma incerteza associada. Então, se tiver um valor, pode ser até a maior, mas se estiver muito próximo, eu tenho que tomar cuidado, tá?